o pessoal da Caixa Smart vai ter sua oportunidade de fala. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Ia dar boa noite já. Tudo bem? Meu nome é Fábio, sou da Caixa Smart. Então acho que eu já vi alguns aqui que são nossos clientes. Nós temos a caixa de ar-condicionado que moderniza aqueles prédios antigos que tem caixa de concreto ou fibra. Você troca, coloca a nossa no lugar e aí você, além de deixar a fachada bonita, pode utilizar de janela, split, o que você quiser. Tá? Então a gente está com o stand aqui do lado, com um modelo novo lançando no mercado aqui de João Pessoa. Vocês vão ver que é espetacular e quando bota na fachada fica outra coisa. Então hoje em dia, pessoal, tem várias gravações de corretores de imóveis que ele tá gravando imóvel para alugar ou vender, ele já fala, esse prédio aqui tem caixa smart, viu? Então, ó, vem para cá que ele tá mais valorizado, né? Porque, poxa, a gente ajuda a pegar os prédios antigos que não tinham possibilidade de utilizar split de forma correta para conseguir utilizar, tá? Então é isso aí, pessoal. Agradeço demais, boa palestra aí para vocês e aguardo vocês ali no canto, tá? Obrigado, gente. Valeu! Gostaria de agradecer a presença de todos. Um painel importante para a gente falar tanto da questão da sustentabilidade como a importância de viver em condomínios, né? Atualmente a gente sabe que a tendência é essa, várias famílias se formando, todo mundo querendo ter o seu imóvel, mas aí a gente tem que pensar como vai viver essa quantidade, com esse aumento de pessoas morando em condomínio. E um exemplo clássico para a gente é João Pessoa, né? E aí, saudar todos da mesa, certo? Sejam todos bem-vindos. E aí a gente vai falar um pouquinho de como o poder público pode auxiliar os condomínios nessa questão da sustentabilidade, certo? Quando um condomínio quer ser um condomínio sustentável, como é que o poder público pode agir? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu gosto de ficar andando, mas vou me apresentar um pouco. Meu nome é Alan Matias, certo? Eu atuo como assessor jurídico, advogado, na Secretaria do Meio Ambiente de João Pessoa. Sou advogado na área de condomínios, né? Gosto, amo essa área. Tudo que é evento que eu puder participar, eu estou participando, certo? Mas essa questão da sustentabilidade é algo que está sendo muito visto, e o Resing não é a primeira vez que a gente traz esse tema da sustentabilidade, certo? E a gente tem esse viés de como o condomínio ser sustentável sem infringir a legislação. Dentro disso, trazendo um pouquinho para o meu dia a dia, a gente, lá na Secretaria do Meio Ambiente de João Pessoa, a gente tem os setores, né, todos setorizados, setor de divisão de arborização, fiscalização, controle ambiental, certo? E tem o gabinete do secretário. Então, tem a DIEP também, que é a divisão de análise, certo? Você pedir orientação para a viabilidade de um projeto, a DIEP vai auxiliar também. Então, dentro da estrutura da qual eu participo, que é essa estrutura da SEMAN, a gente está sempre dentro desse conflito, né, da questão ambiental e a questão da legalidade. Todo empreendimento que ele é inaugurado, ele passa por fases de licenciamento. A gente tem o licenciamento prévio, que é um anterior ao início da obra, tem o de instalação, que é durante a obra, e tem o de operação. Então, essas fases do licenciamento, elas são distintas e podem ser orientadas pela secretaria, certo? Então, a obra, desde o nascimento do empreendimento, ela pode sim, ela deve, na verdade, ser licenciada. E aí, o síndico, como é que ele pega? O condomínio já pronto, o condomínio já passou por todas essas fases, né? Pelo menos é o que a gente espera. A gente está vendo, para quem não é de João Pessoa, a gente tem a lei do gabarito aqui, né? E os síndicos, todo mundo está se inteirando dessa questão que está tendo aqui no condomínio Way, né? Já é um caso que o condomínio ultrapassou o limite da lei do gabarito. Vou explicar um pouquinho da lei do gabarito para vocês. É o seguinte: tem um limite de metros, né, de acordo com cada quadra. Aqui em João Pessoa é escalonado. Então você tem um limite de altura na orla. A cada quadra que você vai passando, ela vai aumentando esse limite, certo? De uma maneira bem sucinta para que vocês entendam, a lei do gabarito funciona dessa forma. Isso faz com que a orla de João Pessoa seja dessa maneira que a gente encontra hoje, sem grandes prédios, né? Sem arranha-céus como a gente encontra em outras capitais.
e aí permite que chegue um pouquinho do ar dentro da cidade. Não fica aquele efeito que a gente tivesse numa estufa mesmo ali, aquele bloqueio, e por trás, nas primeira, segunda rua ali depois da orla, já está um calor enorme. Então, com isso, essa lei do gabarito é o que está mais em voga agora também. A gente enfrenta esse conflito de leis com a questão da sustentabilidade. E aí, dentro da secretaria, a gente faz termos de compromisso ambiental, que é quando a empresa que está licenciando, o empreendimento que está licenciando, ele faz esse compromisso, assina um termo com a secretaria, e ali, a partir daquele momento, ela vai se comprometer a obedecer tudo que foi dito, certo? Esse termo, às vezes, ele é celebrado após uma infração, mas também pode ser celebrado antes. Então, esse limbo de administração pública, desse suporte da administração pública para os condomínios, para o síndico, ele existe. Existe através... Conseguiu aí, Manu? Estou tentando ler. Dá um F5 aí para ver se vai. E aí, deixa só para aumentar. Isso. Ali do lado. Mas aí... Deixa eu só... Então, dando continuidade enquanto o Manu consegue ali, eu quero dizer para vocês o seguinte. Existe uma estrutura, né, a Prefeitura de João Pessoa, o Poder Público, então, e aí no âmbito do Estado a gente tem a SUDEMA, certo? Que tem uma estrutura parecida com a da SEMAN. E aí a gente tem essa questão dos impactos, né? Cada projeto... Pronto, aí deu certo. Então, cada projeto tem um impacto ambiental. E aí, quando eu vou ter um acompanhamento também, amanhã, eu vou tentar, fechando com ele para vir no stand da Siga Soluções, é o Anderson Fontes. Ele é conhecido como Senhor Árvore. Então, o Anderson, ele é o diretor da divisão de arborização lá da SEMAN, certo? O Anderson vai estar lá tirando dúvidas. Mas aí a gente vem, ó, os impactos e aspectos da sustentabilidade urbana, o crescimento urbano, atualmente do número de condomínios em João Pessoa, tem gerado preocupações ambientais, exigindo uma abordagem sustentável para mitigar os efeitos do crescimento urbano na natureza. E aí a gente passou recentemente pela reforma do Código Ambiental, em João Pessoa, né? Passou recentemente pela reforma do Código, e a gente teve também uma nova divisão, né? A João Pessoa é dividido por zonas, e aí cada zona você permite ser construído determinados tipos de empreendimento. E aí, com isso, a secretaria pensa, assim, o poder público vem pensando na política pública diária para que a gente possa, de alguma forma, não perder o que João Pessoa tem, né, que é esse clima ainda agradável, né, é considerado um dos melhores climas do Brasil para se viver. Questão da arborização de João Pessoa também. Então, é uma preocupação diária do poder público, certo? E aí tem o interesse dos empresários, né? Essa pressão desse zoneamento, do que pode e do que não pode, certo? E aí, junto disso, a sustentabilidade condominial integra práticas que visam equilibrar os pilares ambiental, econômico e social, certo? A cada função, né, também a gente não pode esquecer a função social da moradia, promovendo um desenvolvimento que respeite o meio ambiente e melhora a qualidade de vida. Pode passar, Manu, por favor. E aí, quais são os desafios que a gente enfrenta? Isso aí, pessoal, é diariamente, certo? Agora a gente está com a equipe da Secretaria no Rio de Janeiro. O secretário já falou da COP30, que vai acontecer esse ano também, certo? Mas o crescimento urbano acelerado e suas consequências é uma preocupação. Congestionamento e poluição do ar, né? João Pessoa, a gente está vendo várias vias estão sendo abertas para que a gente possa melhorar essa mobilidade, né? Quem viu João Pessoa 10 anos para cá, quantidade de obras de mobilidade que foi feita, e aí, sem mérito de ser de uma gestão ou de outra, é para a cidade, né? Às vezes o governo do estado também fez algumas melhorias importantíssimas aqui, mas é o desafio constante essa questão da mobilidade, necessidade de áreas verdes para a qualidade de vida, importância da gestão dos resíduos sólidos. E aí outra preocupação que a gente faz lá na secretaria é o auxílio, tem um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, certo? Então toda empresa que vai licenciar, a depender do porte dessa empresa e da atividade,
ela tem que apresentar esse plano. E se ela não apresentar, vai passar por Alan lá, porque eu vou dar um parecer jurídico e vou colocar uma condicionante. Vou dizer, ó, você tem X dias para apresentar o plano de gerenciamento de resíduo. Caso contrário, o teu pedido de licenciamento vai ser indeferido. Certo? Então, assim, isso é algo que a gente tem que pensar na cidade como um todo, independente de amizade, de conhecimento, mas a gente tem que pensar, enquanto jurídico, a gente faz esse filtro lá na secretaria, certo? O papel dos condomínios na mitigação dos impactos ambientais também é importante. E aí os condomínios, quanto mais sustentáveis, menos impactos ambientais a gente vai causar. Eu tenho um condomínio lá na região de Cabedelo, ali na área de Camboinha, e quem conhece aqui a região sabe que não tem a parte do saneamento. E aí a bronca que eu encontrei lá foi o seguinte: a construtora fez a fossa séptica ao lado da caixa elétrica. E aí eu tive um vazamento dessa fossa séptica, que foi para a caixa elétrica, que entrou na tubulação. Até então tudo bem. Mas o cara que tinha dentro do eletroduto, emenda nos fios. O que é que aconteceu? Curto. E aí não tem síndico bom nessa hora, né? Esse condomínio está tendo problema direto. Até a gente achar qual era o curto, passaram-se 2 dias e aí é só aqueles elogios no grupo, né? Mas é isso. É a missão que a gente tem. E entender que cada condomínio desse novo que nasce, né, no mínimo ali 20 famílias novas no espaço que era só de uma casa, de uma família só. Então é um impacto multiplicado por 20 no mínimo, certo? Pode passar, Manu, por favor. Já passou já, né? E as políticas públicas que hoje tem, o programa João Pessoa Sustentável, certo? O intuito aqui é justamente esse, mostrar que existem políticas que vocês podem procurar a secretaria, certo? Visa promover práticas ambientais e sociais, implementando estratégias que apoiem a construção de condomínios ecologicamente corretos, resilientes na cidade. Parcerias estratégicas, a gente tem a Enlu, certo? A Enlu, que é uma autarquia municipal, e e a secretaria também fortalece ações educativas, como a coleta seletiva, e a gente vai mostrar casos práticos mais na frente aqui, promovendo maior conscientização e engajamento comunitário em projetos sustentáveis, certo? Pode falar. É a supressão arbórea. O que é que acontece? Lá, a LP, na licença prévia, você, antes de começar a obra, é colocado na licença as fotos do terreno, ainda com as 2 árvores. Essas supressões vão ser realizadas, certo? A depender da área. Se for uma área de preservação permanente, ela não vai sair. Então, quem está comprando já sabe, pelo zoneamento, que ali é uma área de preservação permanente, certo? E aí essa árvore não vai sair. Mas se não for, o que é que vai acontecer? Uma compensação ambiental. Essas árvores são retiradas, mas aí aquela empresa vai ter que fazer essa compensação plantando em outro local, certo? Vai depender do zoneamento, como eu te disse. Se for um zoneamento e for um terreno privado, e a depender do zoneamento, se não for área de preservação permanente, infelizmente vai ter que fazer a compensação, certo? Nada. Pode passar, Manu, por favor. E a legislação, o que é que a gente tem, né? A gente não só tem os programas também, como a gente sabe que tudo que é ordenamento não parte só de leis, costumes também faz parte, e aí a gente tem programas João Pessoa Sustentável e suas metas, parcerias com a Enlu para a educação ambiental. E aí eu tenho um código ambiental que vocês verem aí, ó, a Lei Complementar 170 de 2025. Ele foi atualizado esse ano, o Código Municipal do Meio Ambiente de João Pessoa. Certo? Era a Lei Complementar 029 e agora mudou para a Lei Complementar 170. O sistema de resíduos de construção civil também existe aquela questão de o que eu tiro, eu tenho que dar uma destinação e essa destinação ela é informada. No licenciamento, o que é que acontece? Demolir uma casa, para onde vai aqueles resíduos sólidos de ali? Tem um comprovante daquele resíduo, quanto de resíduo foi retirado e para onde esse resíduo vai. Isso tem que constar também no licenciamento, certo? Então, tudo isso é para quê? Para que a gente controle. Porque, caso contrário, o que é que vai acontecer? Tem um cidadão que deu uma sorte danada. O cara estava tirando os entulhos de uma construção que ele estava fazendo particular e ele estava despejando na área de preservação permanente, ou seja, não pode nem ser tocada. O cara simplesmente deu uma resinha na caminhonete dele
e estava com a pazinha despejando aqueles resíduos ali naquela área de preservação permanente, lá no final do Bessa, por ali, ele estava despejando. Por sorte dele, quem ia passando na hora, o secretário de meio ambiente. Secretário, para o carro, opa, amigo, isso aí é o quê? É o cara. Não, eu tô só colocando um entulhozinho aqui. Ele só sabia que aí era de preservação permanente. O secretário autuou o cara na hora, né? Uma multa de 320 UFIs, que hoje tá é a multa mínima, mas está girando em torno de 15 mil reais, 16 mil reais, certo? Então, assim, ele foi obrigado a retirar, o secretário chamou uma viatura e chamou o pessoal da fiscalização, ele foi obrigado, tudo que ele jogou lá, ele voltou para cima da caminhoneta novamente, que é para sanar o erro na hora, não adianta só pagar a multa, tem que retirar, certo? E esse cara deu essa sorte, né? Ele deu essa sorte de encontrar o secretário. Depois aí eu tenho o Fundo Municipal do Meio Ambiente, que aí todas as questões da secretaria, que é multas ambientais, vai para esse fundo para que seja investido em arborização, em compensações ambientais. A gente tem a estrutura do viveiro também, aí quem quiser e tiver interesse, vá até a SEMAN e procura saber, porque tem direito também às mudas nativas, o condomínio se quiser, pode ter uma orientação da divisão de arborização. Pode falar, Guia. Guia tem uma certa distância, porque ali é o seguinte, tem a questão de mata nativa e a questão que não é mata nativa. Ali ela tem uma divisão, uma distância, um distanciamento do rio é considerado APP e a partir de uma certa distância não. Eu sei aquela área lá do Beethoven, né? Aquela de trás. Não se pode. Eu vou dar um exemplo prático. Tem a obra da Moura do B aqui no Rio Carneiro. Pronto. Lembra que quiseram embargar no início daquela obra, mas a Moura do B disse, a gente não tem interesse nenhum em construir na área de APP. A gente sabe que é uma área de APP. Então, se vocês quiserem, a gente faz até melhorias aí, faz um bosque, porque o interesse ali era daquele pessoal que tinha os prédios e não queria perder a vista, né? Não tinha nada a ver com o ambiental. E aí, com isso, a Moura do B disse, não, eu não vou tocar, tá dentro do terreno da gente, mas se quiserem até, a gente cuida. Como tem aqui em João Pessoa, particulares que cuidam de praças, fazem, né, usufruem de um quiosque, mas tem ali uma compensação de cuidar da praça, certo? Então tem isso aí, tem um distanciamento e tem a questão de mata nativa. Um exemplo, aquelas castanholas ali que a gente conhece como castanhola, né? Não é considerada uma mata uma nativa, então pode ser derrubada. Na verdade, ela é considerada até uma erva daninha, né? Enfim, vai depender muito do zoneamento, mas se for APP e for privada, mesmo assim, se for área privada, quem está comprando sabe que não vai poder usar nunca. Eita, só a Valéria levantou ali. Valquíria, perdão, Val. Na verdade, tem ou pode fazer uma compensação em outro lugar. E aí você pode cobrar e dizer, ó, aqueles dois indivíduos arbóreos, que é chamado assim lá na secretaria, eles foram retirados, mas devem ser compensados em outros locais, certo? E aí, indagar a secretaria, você pode ir lá na secretaria e perguntar para onde foi os indivíduos arbóreos, que foi feito. Você pode replantar uma outra espécie. Entendeu? Então tem que ver caso a caso, mas geralmente o praxe é esse. Ou faz a compensação em outro local. Um exemplo que o pessoal estava fazendo muito aqui, plantando palmeiras para ornamentar a calçada de condomínio. E aí em cima tinha o quê? A fiação. Certo? Pode. Uhum. É. Na calçada do meu prédio foi plantado umas palmeiras. Quando a ex-síndica comprou as palmeiras, foi dito a ela que não ia crescer. Porém, ela foi enganada. E as palmeiras já estão crescendo. A Energisa já informou que futuramente a gente vai ter que retirar, porque já está começando A tocar nos fios. na rede elétrica. Aí eu lhe pergunto, é aí onde entra a prefeitura. A prefeitura não faz uma remoção dessas palmeiras para um local e em contrapartida ela me dá, é uma troca, ela me dá umas plantas pequenas, digamos assim. Aí é de você passar e falar o caso lá na divisão, porque é o seguinte,
Essa retirada está em local público, pode até ser feita do indivíduo, certo? Mas aí a reposição, a depender da espécie que você queira plantar, vai indicar lá no viveiro, você pode recolher no viveiro, se não, vai ter que fazer uma compra. E aí eles podem até te dar o seguinte, uma consultoria, dizer, ó, que é o Anderson que vai fazer. Eu recomendo aí uma palmeira, um outro tipo de palmeira, que não cresce tanto quanto essa, certo? Mas é isso. Pode passar pode fazer essa compensação, mas você tem que explicar o caso individualmente lá. Mas para remover, eu tenho que ter autorização da semana. Sim, da supressão tem que ter, certo? Complementando a pergunta, e sobre o toco, vamos dizer, que ficou ao tronco início, a obrigação, se eu for plantar, Não, quem retirou inicialmente foi o condomínio? não, a prefeitura. Foi a prefeitura. Era para tirar todo, por completo. Então, era pra tirar posso por completo. solicitar essa retirada para poder Pode. a gente mesmo Pode sim. plantar algum. Pode sim, certo? Pessoal, eu vou só adiantar um pouquinho aí, só responder ela aqui, e depois a gente já adianta. Eu só queria tirar uma dúvida em relação a cabedelo. Se aplica a mesma coisa, o cabedelo é totalmente diferente. A semana de cabedelo tem algumas práticas diferentes, certo? Mas a questão da lei do gabarito, ela é estadual, né? Que a gente sabe em cabedelo, inclusive, tem um processo do qual eu estou participando, que a gente conseguiu embargar uma obra lá por conta de passar esse limite. Mas tem umas diferenças lá. O que eu acho até melhor em cabedelo é a questão das condicionantes no licenciamento, porque lá em cabedelo, aqui em João Pessoa, a gente ainda abre um prazo para o cara juntar. Lá em cabedelo diz assim, ó, se você não juntar a documentação aqui, já vou indeferir de ofício. Já indefere de pronto, entendeu? Então, assim, isso faz com que os despachantes não fiquem tentando enrolar, juntando documento em branco, porque lá, se não juntar, já vai indeferido de pronto, certo? E aí o serviço que a gente tem, programa de educação ambiental, coleta seletiva nos condomínios, capacitação para síndicos, apoio, e aí também teve a capacitação de jardineiros que a gente fez, apoio em processos sustentáveis, consultoria em gestão de resíduos. Pode passar, Manu. E aí, ó, uns casos reais que a gente tem aqui em João Pessoa, certo? Tem o caso de coleta seletiva, de painel solar e de habitação bioclimática. Pode passar, Manu, que vai dar os nomes agora. O Vale Nevado é um condomínio que implementou coleta seletiva com sucesso, promovendo lixeiras específicas para papel, plásticos e orgânicos, engajamento dos moradores em campanhas de conscientização e redução significativa de resíduos enviados ao aterro, certo? Ao aterro sanitário. O Ecojardins já nasceu com os painéis solares no seu projeto para geração de energia. A imagem aí é ilustrativa, certo? Mas para geração de energia, reaproveitamento de água, ele tem, redução no consumo energético e custos operacionais, e o design verde com jardins verticais e áreas verdes integradas. E o último projeto de prática é o do Complexo Beira Rio, que aí é uma obra pública, certo? Que tem aí as habitações bioclimáticas, que promove a eficiência energética, conforto de elementos, design sustentáveis, garante harmonia com a natureza, enquanto práticas de integração comunitária são incentivadas. E aí eu tenho utilização de materiais sustentáveis na obra, sistema de captação de água da chuva, jardim vertical para melhoria da qualidade do ar, espaço de convivência que fortalece a comunidade. Esse condomínio tem uma coisa também nele que quem atua nos condomínios maiores aqui, estilo MRV, né, aqueles condomínios maiores, ele já vai nascer com um bloco com a parte destinada ao comercial. Né? Então, pensaram nisso também. Foi uma das sugestões quando eu falei que a gente estava na Secretaria de Habitação, digo, ó, vai desvirtuar, porque teve um novo São José, foi uma das últimas obras que a prefeitura entregou, ainda estava na gestão de Cartacho, que o pessoal começou a fazer os comércios ali no térreo, então desvirtuando a finalidade do condomínio, certo? Dona Ilza? Obrigada. Eu sou Eusa e eu sou síndica também. Eu queria saber alguma coisa que você pudesse secar, apresentar mais um pouquinho sobre coleta seletiva. Ok? Não, a questão da coleta seletiva é separar, né? No básico, eu vou dizer de uma forma bem rápida, é separar o orgânico do seco. E a gente tem papel, vidro, plástico e o orgânico, certo? E o importante também da coleta não é só fazer nas unidades, é o destino final, né?
Porque não adianta nada eu fazer a coleta na minha unidade, coloco lá no condomínio e depois vai todo mundo para o mesmo lugar, que é o coletor do carro que vai passar e vai levar para o aterro, certo? Inclusive, eu queria fazer uma parte aqui nessa sua fala agora, porque é exatamente eu não sei se os demais, mas é exatamente essa dificuldade que eu me encontro. Já me pediram até várias vezes, eu já pensei várias vezes em fazer essa coleta seletiva no próprio condomínio. Para quê? Eu digo isso como síndica e assumo em qualquer lugar. Para que fazer essa coleta seletiva se o próprio município não tem? Mas tem algumas Entendeu? associações, né, que tem a Ascari. Sim, mas vai pegar quando? Mas aí tem a Entendeu? Ascari, você busca a Ascari e eles vão até o condomínio para fazer a coleta. Eu acho que tinha que começar pelo poder público. Aí depois a gente era educado a atender a ele. Mas a gente está sendo educado forçadamente, Mas coisa que eu não sou, não estou sendo, nem quero, por enquanto eu não quero. Como? Isabel quer falar? Pode falar, Isabel. Isso é o que eu estou dizendo. A Ascari, que já é uma parceira da SEMAN, a CMA também, que é uma parceira da SEMAN, que faz essa busca da coleta seletiva, certo? Boa, Pessoal, assim, vou deixar a última pergunta, mas eu vou ter que encerrar minha fala para a questão do tempo dos demais também, certo? Pode falar. Boa tarde, me chamo Antônio Carlos, sou coordenador da Corem, a Cooperativa de Catadores de Material Reciclável. Tudo bem, Manuel? Olha aí, do seu lado, Nelson. Ontem a gente falou isso também lá no TRT, no evento que está tendo sustentabilidade. A dificuldade a senhora acabou de falar. Como não parte do público, nós fazemos de forma individual. A Corem atende aqui 12 condomínios, verticais e horizontais. Pouco porque a senhora acabou de falar, né? Mas é uma sementinha. Isso. E a gente tem licença ambiental, a gente tem CINI, que é do governo, e a gente destina para a indústria. Logística reversa. Tá bom? Pronto, aí, já conheceu, né? Que bom. Já. Pessoal, é isso. Aqui tá o meu contato e o WhatsApp. O meu Instagram ali também não está muito visível, mas eu posso disponibilizar depois aí pro pessoal, né, da organização. E o da Siga Soluções também, que é a empresa da qual eu estou lançando ela aqui no evento. A gente está com vários... É uma hub, é um ecossistema de serviços condominiais e dentro dele está a parte da assessoria ambiental também, certo? Que o responsável é o engenheiro agrônomo Anderson Fontes, que eu vou tentar trazê-lo no stand amanhã para a gente tirar algumas dúvidas lá, tá bom? Muito obrigado por ter me ouvido, certo? A gente vai passar aqui a fala para os demais. Deixa eu só... Galera, tá aí tudo lá. A sequência, Manu, Tiago. Então vou. Não vá-se embora, não. Tranquilo. Nossa, Dona Ilza, segura aí. Dona Ilza, fica aí. A senhora não me sai daqui por nada. Olha. Pessoal, muito boa tarde, muito prazer. Eu sou o Tiago Machado, sou um dos fundadores do Ecozila. A gente nasceu como Instituto de Sustentabilidade há mais de 10 anos. E trabalhando no mercado corporativo, a gente via muita empresa que a gente atendia, que também atendia condomínio. E a gente começou a olhar para o mercado de condomínio, interessante. Muita construção, mercado imobiliário sempre muito aquecido. E a gente vê, né? Crescendo para tudo que é lado, isso não para em momento algum. E a gente visualizou o impacto naquele momento de que todas essas construções, tanto na hora de construir como na hora de operar, porque independente do prédio ter sido construído sustentável, ele pode se tornar uma comunidade sustentável e se beneficiar de inúmeras soluções, ciência em todo sentido, transparência. Nossa, uma comunidade muito melhor. Vamos já falar um pouco disso aqui. Mas o grande problema, inclusive tema da minha palestra, é que ninguém quer fazer. E não é por falta de ter quem ofereça solução, não. Porque tem muito lugar com solução que poder público também vindo buscar gratuitamente para onde for, o horário que você organizar, você quem diz. O público instalou uma taxa do lixo em Fortaleza. Você que geram lixo vão pagar uma taxa adicional.
chegando muitas vezes a 700 até 1.200 por unidade. Aí, com solução, porque lá em Fortaleza é cheio de gente para catar o lixo. Agora está se voltando uma atenção para lixo eletrônico, porque tem muito dinheiro em lixo eletrônico, muito metal precioso. Mas mesmo assim, a gente não vê dentro de casa, onde a gente compra muito. Quem usufrui desse mercado aí dos metais, aí, mas são as empresas que vão trocar todo o seu equipamento dos computadores e tudo mais e tal, já vai direto com a empresa de reciclagem para poder vender, desmanchar e pegarem ouro, níquel, prata, cobre, tudo que material precioso que tem dentro desses equipamentos. E vale uma fortuna. É que nem garimpar ouro, cheio de metal precioso. Mas não tem engajamento. Mas aí o que é que a gente pensa quando a gente fala em sustentabilidade, sabe? Floresta, uma tartaruga, selo verde, energia solar, muito lixo. Na verdade é isso, por favor, pode passar, mano. E mais, quando o condomínio vai ser construído, muitas vezes é desmatado uma área desse tamanho assim de área verde. Acabou de acontecer em Fortaleza. O aeroporto de Fortaleza tinha uma área lá de preservação também de uma área protegida, Mata Atlântica, inclusive, e muito bem a Fraport resolveu que ia construir, estender o aeroporto para lá. Fabricaram uma aprovação dizendo que o laudo que foi dado lá daquela vegetação era de estágio inicial e era um ecossistema que tinha até lago dentro, que foi prejuízo aí de morte, de tudo, de vida ambiental ali, gigantesco, uma área enorme, enfim, e foi embargado agora. Mas o primeiro impacto logo é muitas vezes o desmatamento. A vida de um monte de animal que já está estabelecido ali e que o pessoal passa só o trator. Lá em Fortaleza teve uma área bem no centro da área comercial, fantástico, que era de família que não precisava vender, mas um belo dia resolveram comprar. E é muito, você vai aquele quadro assim no meio da cidade, assim, cheio de entupido de verde. Foram desmatar para poder construir. Diz que era bicho correndo, atravessando a rua, sendo atropelado e não sei o que, é uma loucura. Então, é esse tipo de situação que a gente lidar quando dá desmatamento. Pode passar, mano. Condomínio também gera muito esgoto. 55% do esgoto que é gerado aí no nosso meio ambiente vem de condomínio. Pode passar. Bom, praias, né, impacto ambiental de resíduos gigantescos. Pode passar, mano. 82 milhões de toneladas gerado no ano. E nem 4% disso daí vai para a indústria. Porque vocês não separam em casa. Porque ninguém separa em casa. Só por isso. Bem tiquitico. Esses 4% que eu falei lá. Minha nota rápida. 73% das emissões de gases efeito estufa vem do consumo de energia. Consumir energia gera impacto ambiental gigantesco. Vai passar. 90% das pessoas do mundo estão respirando aí, todo mundo praticamente, o ar poluído em tudo que é lugar, né? Quanto mais urbano, mais poluído. Pode ir, meu amor. E aí temos 5 milhões de mortes prematuras causadas por violência, depressão, inatividade física, overdose, doença degenerativa em todo o mundo. E isso daí está dentro do nosso nariz. Um monte de gente dentro do nosso condomínio vivendo um pouco de tudo isso aí. Morrendo um pouco a cada dia. Pode passar. Consegue tirar esse negócio aí do canto? Essa coluninha aí? Não ligo. Todo o microfone ali, tá. Já tá no maximizar. Não, tá não. Não, tudo bem, vamos lá, vamos embora. Vamos segurar. Bom, então, gente, a gente. Sustentabilidade, gente, é muita coisa. Ela está em tudo que é processo, não é só água, energia e resíduo. A gente precisa enxergar a sustentabilidade como uma visão muito maior do que só a obrigação ambiental. A gente tem que chegar a um valor que eu quero demonstrar aqui para vocês, que vai muito mais além do resultado do impacto financeiro. É uma cultura de pessoas de outro nível que a gente passa a conviver.
Mas precisa começar dentro de casa. A gente que não separa e não faz um monte de ação que a gente deveria ser responsável, nem na legislação do condomínio, que é obrigado. Muita gente fica esperando, sabe? Não sei, até não sei quando para fazer a coisa com excelência. Gente, a transformação que a gente consegue em resultado, na carreira para quem é assim de profissional, trazendo esse tipo de impacto e, sobretudo, esse tipo de convivência. Hoje está todo mundo pirando, gente. E essas coisas ligadas ao meio ambiente conseguem trazer as pessoas para um chão, para grama. Mas tem que ter grama para cuidar e tudo mais. Então, a gente consegue mudar o comportamento das pessoas, mas a gente precisa começar dentro de casa. E aí é que... Pode passar. E eu não falo isso nem à toa, não. Tem uma consultoria internacional, a KPMG, para quem já ouviu falar, ela tem sedes, tem empresas, quer dizer, filiais, quer dizer, em várias capitais do mundo. Então eles fizeram uma pesquisa mundial para descobrir qual era a sociedade, o povo que estava mais antenado com sustentabilidade, e foi o brasileiro. Que nós estamos emocionalmente conectados com o meio ambiente. Mas o negócio é que a gente tem um abismo enorme entre falar de sustentabilidade, que ele fala, eu falo, já falo, tem 8 anos que eu estou em condomínio falando de sustentabilidade. E não é só falar, a gente tem que fazer a galera entrar na prática. E o que é que a gente faz para poder engajar todo mundo? Porque o desafio nem é mais técnico, o desafio é comportamental. Todo mundo sabe que energia solar gera economia. O que é que todo mundo não tem? Seu condomínio? Ou porque comprou, ou porque comprou o equipamento, ou porque está com plano de assinatura, 20% mais barato. Está jogando dinheiro no lixo. Por quê? Então é esse tipo de pensamento que a gente tem que... As pessoas. Porque também as pessoas que vendem os planos, que apresentam os planos, elas não conseguem convencer a gente. Agora eu estou nesse impacto da história da energia. Não é por nada não, mas energia solar, a gente tem desde que era criança, nos reloginhos da Disney, que a gente ganhava de viagem, régua, todo mundo sabe que é energia solar. É um equipamento maravilhoso, transforma a luz em energia. Eu conheço um monte de gente que tem, é só perguntar, está funcionando? É bom, tenho certeza que quem tem, se não tiver quebrado, vai dizer, é ótimo. Desde a hora que você instala, porque a tua conta de energia já desaparece, né? Eu botei para consumir, para me dar 100% do que eu consumo. Acabou minha conta de energia. Eu pago poste, luz, com R$100. Na hora que eu fiz o financiamento, na hora que vou pagar, eu só estava pagando metade da minha conta de energia. Porque a parcela do financiamento era 800 e a minha conta de luz estava para lá de 1.500. Lá onde eu sou síndico, lá no condomínio, a gente pagava em torno de R$1.800, R$1.850. Fizemos um projeto lá com uma empresa, ela nos passou confiança e a gente seguiu em frente, né? Resultado. Fizemos um financiamento num banco de, acho que R$51 mil, foi aprovado. Hoje a gente está pagando o financiamento com o valor da conta que ia pagar. O que é que acontece? Hoje a energia da gente caiu para R$400, porque você não deixa de pagar. A parte pública. R$400, R$450. Aí estou pagando hoje de financiamento R$1.600 e alguma coisa. Quer dizer, já faz 2 anos. E quando parar de pagar, porque eu já parei de pagar o meu... Vai reverter renda para o condomínio. Acabou, eu não pago mais luz. Eu não pago mais luz. E a gente já está fazendo... Não pago mais luz, não pago mais financiamento. E a minha placa vão 30 anos de garantia. Ainda não tem nem 4 que eu usei. Eu já estou fazendo outro levantamento lá, junto com a empresa lá, para cobrir as garagens lá. Não, beleza. Mas meu ponto aqui é que, na verdade, que o difícil na questão do engajamento, porque aí, todo mundo sabe que é bom, tem outras coisas maravilhosas também.
inúmeras soluções em termos de para cada um, para cada necessidade, para cada tipo de público, para quem é cadeirante, a questão da acessibilidade, para quem é idoso em estágio de envelhecimento e pode ter uma bela de uma demência a qualquer momento, condomínios com serviço de cuidadores. Então, hoje nós estamos vivendo uma era que realmente precisamos nos voltar para a gente. E sustentabilidade é a gente, em primeiro lugar. Porque o meio ambiente não está gritando com a gente que a gente está fazendo não, mas a gente está tendo prejuízo de ter um ambiente péssimo. Péssimo de ver, de qualidade ambiental, cheio de sujeira, cheio de não sei o quê, e o povo cada vez pior. Porque nem se lida mais com a natureza. E todo mundo sabe, você quer desopilar, tá com um dia ruim, vá para a praia. Passa um dia lá e vê um pôr do sol. E destruir isso é vacilo demais. João Pessoa é uma cidade de Deus, maravilhosa. Ave Maria. Eu adoro a cidade. Só de pisar aqui já melhora. Porque o clima, as pessoas e tudo mais. Então, a gente tem que cuidar da nossa cidade, não é só a estrutura, é as pessoas aí por diante. Pode passar. Então, como eu disse, inúmeras vantagens é o caminho, hoje sustentabilidade é o caminho para resolver praticamente quase todos os problemas de condomínio. Em assembleia é muito difícil levar para a assembleia, porque é o mesmo assunto, né? Infiltração, despesa, taxa, não sei o quê, e aquela languenda de novo. Então a gente tem inúmeros benefícios, mas a questão, como eu disse, não é custo, é questão de cultura. E as pessoas só se engajam por 3 motivos. Quando elas entendem o valor pessoal daquilo, aquilo lá tem uma conexão emocional, ou tem uma experiência que ela viveu, que ela sabe que aquilo, porra, funciona. Você comprou energia solar hoje, você vai comprar energia solar amanhã, por experiência. Então, quando você se sente parte de uma coisa melhor, isso vale até para emprego. Você está numa empresa que é fantástica, que faz um serviço bem para a sociedade, e quando está num cargo bom de decisão dessas coisas, você sente o tal. Porque você é a empresa, você é parte de uma equipe de uma empresa que está fazendo grandes coisas. E esses funcionários estão trabalhando lá, engajados, porque não é só por causa do salário, não, gente. E aquela história, o trabalho tem muito, o salário é sempre pouco. E o pessoal está morrendo de trabalhar, mas por que aqui no condomínio da gente não é a mesma coisa? Porque ninguém se sente parte de fazer algo maior. A gente se sente parte de fazer algo pior, que é a confusão que a gente vê nas assembleias todo dia. Mas o negócio é que quando a gente eleva o nosso pensamento para esse tipo de universo, começar a debater mais esse assunto, trazer mais pauta, pode passar. A gente consegue mudar. Então, começar por educação, conscientizar com propósito. Dar aquela sensação de pertencimento, gente. Olha, gente, o que é pertencimento? Foi o que muitos de vocês, foi o que fizeram muitos de vocês virarem síndico. A coisa estava por entregar ao capeta e vocês resolveram virar síndico para poder salvar. É meu. Então, quando você tem essa percepção, inclusive mesmo quando você é assim profissional e o condomínio não é teu, mas é para eles. E se o pessoal não está enxergando isso, é teu papel, gente, de fazer isso eles verem. Então, você tem que mostrar o impacto negativo de viver daquele jeito. E óbvio que para poder você fazer essa comparação, você tem que entender o que é sustentabilidade e o que é que a solução tem de bom. Tem que conhecer empresa, tem que conhecer fornecedor, tem que participar de evento, tem que fazer curso. Porque sem conhecimento, nem adianta. Nem adianta nem virar síndico, porque vai se lascar. Então, emoção, gente, gera conexão. Quando você é parte de uma coisa maior, você acaba se engajando. É bom fazer parte daquilo. Tem aquela turminha do grupo do condomínio que é ligado à sustentabilidade e estão fazendo coisas, porque o síndico está deixando, está participando, está engajando, está envolvendo. Quando vê aquele movimentozinho com uns pouquinhos, todo mundo quer fazer também. Daqui a pouco quer fazer parte, quer que é legal aí vocês estão se reunindo, estão comemorando, estão celebrando, e vamos já ver. Passar, né? Então, você pode criar com iniciativas pequenas, um andar piloto de coleta seletiva. Quem disse que você precisa do prédio inteiro? Coisas piloto, inventa coisa, faz piloto, faz mini horta comunitária, para quem já tem, para quem não tem, inventa. Ponto de troca de livro. Gente, roteiro de carona compartilhada. Alguém já viu isso?
Pessoal que vai para a mesma área e não tem carro, tá lá a lista, ó, todo dia de manhã, 301, vai colégio tal, vai para faculdade tal, vai para não sei o que lá e tal. Mas carona, vizinho. Uma hora que ele não tá de corretor. Então, são pequenas coisas que você vai convivendo melhor. Essa questão da oficina sobre energia solar. Leva! Bota um coffee break, a empresa paga um coffee break. Para todo mundo se deliciar. Enquanto tá tendo uma conversa lá. Bom, segurança dos carregadores, né, que é uma preocupação gigantesca hoje também. A oficina de fazer o pessoal entender isso. Então, quando o morador começa a se ver parte do resultado que os outros também estão fazendo, ele também quer participar. Aí a transformação vai contagiando e todo mundo está querendo se engajar. Garrafas, tampinhas de garrafa, e todo juntou as crianças, estava ensinando as crianças para fazer. Então, chegou a encher um saco. Tem coisa legal que dá para fazer com essas tampinhas, não sei o que lá. Tem condomínio fazendo oficina de brinquedo com produto, com material reciclável, ensinando a criança a desenvolver a própria diversão, criar a própria diversão. Nenhuma loja ensina isso. E a criança fica antenada. Bom, posso, por favor. Bom, outra coisa é você criar, tipo, Olimpíada, gamificação, sabe? Vamos ver quem premiar o bloco que mais recicla no mês, ou andar, ou apartamento, né? Participar de clube de desconto, né? Que está surgindo muito. Criar um placar ecológico dentro do grupo. Quem é que está fazendo o quê? Então, coisas interessantes. Essa coisa é legal porque o pessoal adora aparecer, né? O pessoal adora aparecer. Juntou vaidade, juntou reconhecimento. Daqui a pouco também quero. Não é só fulano, só ciclano. Ó, quem está mais contribuindo, tirou a tarde para poder montar essa biblioteca. Vai lá, reconhece. Bota o nome da biblioteca da avó dela. Por livre era da avó, provavelmente. Né? Então, próximo, por favor. Outra, você tem que... Esse negócio de ficar, pessoal, ó, porque a conta de luz, porque não sei o quê, porque meio ambiente, porque não sei o quê, tá poluindo, né? É chato. Tem que ser um pouco mais engajador, assim, mais criativo. Olha, o ser humano gosta de ritmo, ritual e repetição para poder se sentir parte de alguma coisa. Então, é que nem igreja. Bom, acabei de falar. É uma igreja. A mentalidade é uma igreja de todo mundo querer ser parte dessa consciência sustentável. Mas é isso. Então, pode usar, poxa, storytelling, QR códigos, tem realidade virtual, que é um negócio que você passa a câmera do celular, mostra um filmezinho só porque viu um ícone. Então tem um monte de coisa interessante, fazer oficina de terrário, oficina de óleo usado para virar sabão, que eu falei de brinquedos recicláveis, né, com materiais recicláveis. Então, a gente precisa ver condomínio sustentabilidade, não é só na palestra, a gente tem que levar para dentro de casa. Vamos fazer, a gente faz a oficina de terrário em condomínio de Fortaleza, é uma loucura, todo mundo quer fazer. De repente, não tem vaso para fazer. Aí o pessoal pegando balde, para aprender a ornamentar com as pedrinhas, para ficar bem bonitinho. E aí, enfim, então são coisas que são muito legais, essas oficinas, criança, não pode brincar com criança perto, sabão, cola de cozinha, viu, para virar sabão, porque tem um monte de produto químico pesado. E não pode coçar o olho. Então, mas são coisas legais assim que pode fazer para engajar. Oficina para quem gosta de orquídea, oficina de cuidar de orquídea. O pessoal daqui a pouco tá tudo criando orquídea dentro do prédio, que é a coisa mais louca do mundo. Quarto, tá acabando. Então, outra coisa é você celebrar, reconhecer. Eu falei daquele lance da vaidade, eu acho que era esse momento aqui, né? De ser, todo mundo gosta de ser reconhecido, né? Você publica, comemora no grupo, posta. O que é repetido vira cultura, né? Você tem que fazer isso repetidamente com todo mundo, né? Sempre. O pessoal gostar dessa ideia, né? Até funcionário, né? Não esqueça esse funcionário. Então, percepção de valor muda o imóvel também. Você sabe que viver numa comunidade como essa, imagina o pessoal que andar com cachorro, todo mundo pega o cocô, tem horta, todo mundo lá pratica a horta. Hortoterapia, que chama. Ajuda um monte de doido.
Mas serve também orquídea, né? Pessoal que gosta de plantas bacanas, tem umas coisas bem características, bem diferentes, né? E isso daí engaja. Tem o clube do vinho, para quem gosta. Tem até tecnologia de geladeira de vinho também, tem aqui de cerveja, tem de vinho. Então essas coisas que você promove interação com a comunidade, isso engaja mais, porque o pessoal deixa de ser estranho. E deixa de ser o condomínio daqueles ali para ser o nosso condomínio. Porque mesmo com briga com tudo que já acaba virando, mas tem a turma, né? Pelo menos ele se dá com aquele lá, que eu não me dou também, e aí vai. O problema é todo mundo se conhecer e gerar pelo menos esses grupos. Porque diabo é que não tem grupo, não tem nada, ninguém nem se conhece direito. E não dá para engajar sem todo mundo se conhecer um pouco mais. Afinal de contas, é meio que uma comunidade, né? Então, quem entender que, por exemplo, quando as pessoas perceberem que, além de fazer o bem, elas ganham com isso, porque tem os benefícios econômicos, e detalhe, eu falei dessa questão de você ter pessoas com essa cultura de fazer coleta seletiva, de serem mais engajados, isso vale. Isso vale. Um condomínio que o pessoal pensa assim, meu amigo, pode botar o preço. Que o pessoal quer morar lá, até para as crianças conviverem nesse tipo de comunidade. Aliás, principalmente por causa delas. O condomínio que todo mundo faz coleta seletiva, que tem lá reconhecimento, preocupação com autista, tudo. O deficiente físico precisar descer de uma maca no elevador, descer do 10º andar numa maca, ele consegue, porque tem acessibilidade, tudo que a gente quem pagam uma fortuna por esse tipo de prédio. Então, você quer valorizar, você quer crescer na carreira, ser reconhecido como síndico, síndica que está transformando comunidades com resultados reais, impacto, engajamento, isso para a tua carreira. Se você é assim profissional e quer fazer diferente de tudo que está sendo feito, esse é o momento. Porque hoje, sim, profissional, ou é um cara muito fantástico, ou ele é odiado por metade do mercado da população. E é isso. Perguntas. Primeiramente, obrigada, né? Porque eu precisava ouvir tudo isso. Eu sou Ana Luísa, eu sou síndica, e eu comecei a pensar, né? A perceber essa questão no meu condomínio onde eu sou moradora, quando tem moradores que nem a tampa da lixeira eles levantam para colocar o lixo dentro, deixam em cima. Aí eu fico pensando, né, só sonhando, como é que um dia eu vou conseguir implantar, né, a questão sustentável aqui, se nem a tampa da lixeira meu vizinho consegue abrir para colocar o lixo dentro. Obrigada. Com certeza. Eu acho que é assim, olha, essa questão de você realmente fazer as pessoas mudarem, ter esse hábito, a gente não pode pensar que a pessoa, se todo quem for pensar em fazer alguma tentar mudar alguma mudança, porque ninguém vai pensar desse jeito. Não, você tem que começar. Outra coisa, para cada situação existe também uma metodologia. Não é só chegar lá e vamos botar a coleta seletiva, vá. Ó, esse negócio, tem esse negócio de separar em 50 lixeirinhas, né? É porre. Nem eu que sou aguento ficar. Isso para isso para aquilo, isso para aquilo. Não, é tudo num depósito só. Separar pelo menos o que é orgânico do que é seco, do que não é. E o resto a reciclagem cuida. Agora, é comunicação, é engajamento, é falar, é preocupar, é juntar criança. Só finalizando, né, que a minha dúvida particular é que são os mais idosinhos que não conseguem mais se engajar com o pessoal mais novo, né? Aí, se você tiver alguma ideia, eu agradeceria demais. Obrigada. Tá. Traria o pensamento, essa mais específica. Tiago, a gente só vai ter que passar para os demais. Muito obrigado. Mas a gente que agradece, né, seu conhecimento, sua experiência, certo? E aí... Manu? Ana Paula? Pessoal, a gente tá com o horário um pouquinho apertado, mas aí a Ana vai fazer à vontade sua palestra, só a questão das perguntas, né? E a gente deixa para o final um pouquinho, certo? Para poder adiantar, tá bom? Agradeço a compreensão de todos.
Boa tarde. Bom, gente, primeiramente eu quero agradecer a Deus por ter me trago em segurança. Para mim é um grande prazer estar aqui na Paraíba, né? Muito obrigado por esse convite. Na verdade, eu estou realizando um sonho. Eu não consigo ficar ali em cima do palco parada. Eu sou uma pessoa que eu fico inquieta, me perdoe. Passa o próximo, por favor. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito difícil falar depois dessas duas falas, né? Poder público falando e dando a contribuição deles. Eu acho que a gente, como cidadão, e aí eu vou falar de uma política mais aberta, a gente também tem que contribuir. Se a gente votou para eles estarem lá e a gente não tem capacidade de cobrar, fica difícil esperar só um evento desse para cobrar. Vamos cobrar como cidadão. Esse é o primeiro ponto. Eu lá no Rio de Janeiro, eu sou uma pessoa que eu incomodo muito, não só no meio condominial, mas no meio político também. Eu tenho consciência de que eu, como todos vocês aqui, como cidadãos, nós damos o nosso voto, e independente de eu ter votado ou não, eu tenho que cobrar. E eu cobro direitinho. E eu vim aqui para ensinar para vocês como é que faz. Porque como a minha colega ali atrás falou comigo, ali fora, quando eu estava arrumando o meu stand ali do Chá das Síndicas, ela falou assim, uma mulher preta, ela sabe como chegar. E se eu não chegar chegando, não é a Ana Paula do Chá das Síndicas. E eu vou ensinar para todos vocês, sejam síndicos, sejam não síndicos, seja fornecedor ou prestador de serviço. Vamos falar de empreendedorismo dentro do condomínio? Se não pegar, não tem problema não, amiga. Eu gosto do ao vivo, que aí no ao vivo é melhor. Empreendedorismo dentro do condomínio. Como que eu, como síndico ou como síndico, vou empreender dentro do condomínio se eu tenho que seguir regras? Eu tenho que pedir para todo mundo seguir a convenção, o regimento interno. Muita gente falou aqui que eu tinha que multar. E aí eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu fui síndica a primeira vez do condomínio onde que eu morava, 300 unidades. Pessoal que veio de comunidade mesmo, de favela, de bica, de beira de não sei o quê. E eu nunca dei uma multa. Ah, Ana Paula, você não conseguiu administrar. Eu consegui administrar durante três gestões. Eu, Ana Paula, desse tamanho, consegui administrar. Por quê? Porque tinha comunicação. Eu me colocava o tempo todo no lugar dele e mostrava para aquela pessoa como que a outro lado se sentia. Quando ele fazia barulho, quando ele incomodava. E ali eu não sabia. Eu estava sendo empreendedora para minha vida condominial. Se hoje eu estou aqui realizando o meu sonho de estar pela primeira vez aqui na Paraíba, a convite de vocês, para palestrar e falar de empreendedorismo, é porque eu dei o primeiro passo lá atrás, em 2016. Porque eu achei que sendo comercial, trabalhando com petróleo e gás, que é um mercado muito masculino, eu ia conseguir fazer uma coisa legal. E aí eu achei que eu ia mudar a cabeça dos adultos, que muitas das vezes são os que mais dão problema. Porque o adulto, ele acha que sabe tudo. E quando a pessoa acha que sabe tudo, ela é mais difícil para a gente falar coisas novas. E aí, falando com o meu colega ali que falou sobre a empresa de reciclagem, lá no Rio de Janeiro, tem empresas ganhando dinheiro. Não trabalha de graça não, tá, amado? Elas cobram por cada unidade para educar os condôminos e quem paga é o condomínio. Então, lá, em média, é R$10 por família e eles educam o homem, a mulher, o empregado que tiver na casa e as crianças a fazerem reciclagem. Isso virou um negócio. Por isso que eu vim aqui para falar empreendedorismo. Empreendedorismo não é só ganhar dinheiro. Empreendedorismo é educar pessoas que acham que são educadas. Porque muitas das vezes nós falamos que somos educados, mas a gente vai ali fora beber água no bebedouro, mas não tem coragem de colocar o copo no lixo. Coloca o copo ali do lado como se o copo tivesse limpo. E eu vi ali do outro lado, várias vezes a menina passando para verificar se estava faltando copo e ela tendo que jogar fora o copo d'água que algumas pessoas beberam água e não tiveram coragem de colocar no lixo. É muito fácil a gente falar e julgar o outro. Mas a gente não vigia as nossas ações. Eu achei que eu ia ser a melhor síndica do mundo.
Quando eu desci e vi a cara dos candidatos, eu falei, Deus que me livre eu deixar essas pessoas fazerem a gestão do meu condomínio. Eu vou ser síndica, é fácil. É só eu pagar conta. Fui lá, levantei a mão, fiz a minha campanha. Eu já saí da barriga da minha mãe vendendo. Vocês acham que eu não ia vender? Eu vendi. Foi a maior burrice da minha vida eu ter feito aquilo. Naquele momento, eu era louca. Eu era CLT, eu trabalhava de segunda a sexta, de 8 às 18 horas, e eu era síndica. Que tempo que sobrava para mim ser síndica? Aquilo acabou com o meu relacionamento amoroso. Por quê? Eu chegava em casa às 18h30, passava na portaria, já tinha aquele BOzinho, né? Ah, ó, condômino tal, chegou aqui, buzinou o carro, não me deu boa noite, fez não sei o quê, fez ignorância comigo, e aí eu já tinha que partir para defender o meu colaborador. Se vocês não sabem, hoje a NR1 está sendo cobrada, mas isso já era lei há muito tempo. Se você deixar um condômino maltratar o seu colaborador, ele ir embora e colocar na justiça, o condomínio vai junto. Você tem que se posicionar. Deu certo já, viu? Ah, já deu certo? Ó, eu gosto muito de usar a palavra do Senhor, tá? Então eu vou falar uma coisa aqui bem importante pra gente. O empreendedorismo na Bíblia é abordado através de exemplos de personagens como Abraão e Lídia, que construíram seus empreendimentos com os princípios como planejamento. Eu, quando comecei a ser síndica, eu não planejei ser síndica. E eu acho que muita gente aqui também não. Então, por isso que no começo sempre dá um pouquinho de BO. Depois, você vê que é um trabalho árduo. Gente, não tem trabalho fácil. Todo trabalho tem um BOzinho, né? Mesmo que você seja CLT. Você tem que se ligar na honestidade e na visão do futuro. Você não pode se eleger síndico do condomínio e achar que você vai morrer síndico do condomínio. Você tem que se eleger síndico do condomínio, aprender e fazer a mudança no mundo em outros condomínios. Teve umas 2 síndicas ali fora que falaram, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tu já começou a pensar pegar outro condomínio? Vocês não pensam. Isso é empreendedorismo. Você aprende em casa para poder mudar o mundo. Não adianta você mudar dentro de casa e você não doar um pouquinho desse pedacinho para outro condomínio, tá? A Bíblia enfatiza também a importância da ética nos negócios. A gente fala muito do condômino que não obedece às regras e que a gente tem que multar. E os nossos colegas de trabalho que vivem envergonhando a gente aí nas redes sociais? As pessoas, em momento algum, colocam lá nas redes sociais as coisas que a Emanuele fez no condomínio dela. Eu conheço a Emanuele. Ninguém pega lá o dia que a Emanuele está fazendo alguma coisa que não é obrigação da síndica e posta, diz, olha, que legal, a síndica está fazendo isso, isso e isso. As pessoas são sensacionalistas, elas gostam de escândalo, elas gostam de envergonhar o outro para dizer que eu sou perfeita. E aí a gente vê um monte de colega fazendo vergonha e a gente fica lá, dando ibope para aquilo. Por que a gente não dá ibope para uma síndica que está próxima da gente, igual a Cristina Dutra, e pergunta assim, Cristina, o que você fez de diferente do seu condomínio? Me fala lá que eu vou postar nas minhas redes sociais. Se você for lá nas minhas redes sociais, e a minha filha briga muito comigo, né? Vocês sabem como é que é jovem, né? Mãe, rede social profissional, assim mesmo. Rede social profissional, mãe, é para você postar as suas coisas, para te dar visibilidade. O que a mãe dela faz? Vai lá ver uma coisa que a Emanuele fez, compartilha. Vai lá ver uma outra coisa de uma outra síndica, compartilha. Mãe, o teu story está cheio de coisa de não sei quem. Filha, se é bom, por que não compartilhar? Eu sou diferente, me desculpa. Por isso que eu só tenho seguidores orgânicos. Eu não compro seguidor, não compro curtida. E quem está lá é porque conhece a Ana Paula do Chá das Síndicas. A Bíblia enfatiza a importância da ética nos negócios como uma regra de ouro e trata os outros como eles gostariam de ser tratados. E a aplicação da sabedoria financeira em vez das buscas de prazeres imediatos. Uma coisa também que a gente não fala e está muito ligado ao empreendedorismo é que sem dinheiro não tem como administrar, né, gente? Vai para uma empresa lá onde você trabalhava CLT, todo mundo aqui não tem cara de CLT, todo mundo cara de rico, e aí você lembra, se o negócio começa a apertar lá, a primeira coisa que eles fazem é dispensar vocês que são CLT. Então a empresa tem que ganhar dinheiro.
E para ela ganhar dinheiro, o comercial tem que vender, o financeiro tem que cobrar, e é uma roda. E essa roda tem que rodar redondinha. No condomínio é a mesma coisa. Eu fico olhando lá um monte de condomínios que às vezes as síndicas lá do projeto Chá das Síndicas pegam, e aí tem um passivo de 500 mil, passivo de 1 milhão, processo de 10 anos de cobrança de inadimplência. E aquele apartamento nem vale aquilo. Aquele dinheiro fez tanta falta na gestão que você nem consegue, em leilão, recuperar o dinheiro. Você tem que fazer a cobrança agora, de imediato. É igual quando nós, mulheres, educamos filho. Não adianta a criança ser pequenininha, você achar engraçado ele falar palavrão. Ah, P! Ah, que gracinha, viu? Quis falar palavrão. Ah, foi? Esse P era palavrão? Na época da minha avó era pimenta na boca. Na minha época era um beliscãozinho disfarçado assim, ó. Que isso você falou? Meu filho tem 28 anos, gente. Se eu quiser fazer uma pegadinha com ele, é só eu passar perto dele, falar boa noite para os amigos e não olhar na cara dele. Dá 5 segundos ele tá atrás de mim. Oi, mãe, o que foi que aconteceu? Mãe? Mãe? Fala comigo, o que aconteceu? Sabe por causa de quê? Galinha de casa não se corre atrás. Ou você educa no começo, que as pessoas, quando entraram para morar em condomínio, elas tinham que saber que tem um valor fixo para toda a vida que ela tem que pagar. E se ela não quer pagar um valor alto, ela tem que levantar o popozinho de casa, ir na assembleia e contribuir. Não pode reclamar se não for lá. Só pode reclamar quem está lá. É igual o voto. Ah, mas eu não votei nesse presidente. Ué, você fez a sua parte? Você foi lá? Você fez campanha para o seu candidato? Então, você não pode reclamar. Só pode reclamar quem se movimenta. Certo? Pode passar para o próximo, por favor. Servir o próximo é vender, é apresentado como um ato de servir e beneficiar outras pessoas, suprindo suas necessidades, como em Provérbios 11, 26. Gente, a própria palavra do Senhor, e aí eu não estou falando de religião não, tá? Eu estou falando da palavra do Senhor. É diferente. Volta só um instantinho, só para mim poder... Servir e beneficiar outras pessoas suprindo suas necessidades. É um ato de servir. Vocês já prestaram atenção que o síndico está ali para servir? E aí a gente vê um monte de gente toda melindrosa dizendo: ah, ele falou que paga o meu salário. Ah, eu não trabalho. Trabalha assim, gente. Você que se ofereceu para ser eleito. E você trabalha em prol daquele condomínio. Você não pode deixar as pessoas se pisarem, é diferente. Mas você tem que empreender ali dentro. E você tem que ser uma pessoa de coragem. Se eu não fosse uma pessoa de coragem, eu ainda estaria lá, naquele condomínio, sem nenhum conhecimento, porque até hoje, o meu município, o meu bairro, não tem um evento de condomínio. E eu, quando eu quis empreender, porque primeiro eu tenho que empreender em mim. Eu saía de ônibus para ir até o local onde tinha os eventos de condomínio e cada palestra que eu assistia, eu chegava com uma novidade, mudando alguma coisa dentro do meu condomínio, e eles falavam assim: a síndica é minha maluca, né? Ela saiu 4 horas da manhã, ela volta 3 horas da tarde com uma ideia que muda toda a portaria. Falei: não, porque agora é 12/36, é a lei. Não, porque agora é não sei o que, não sei o que lá. Então, tudo que eu aprendia, eu já trazia e colocava para rodar. E se eles não quisessem, e aí eu vou dar uma dica para vocês como ser empreendedor. Uma vez o pessoal na assembleia falou assim: nós não adianta a senhora fazer a assembleia, hein? Nós não vamos aprovar o aumento da cota condominial. Aí eu respondi assim para ele: é mesmo? Que bom. Você já tem a sua estratégia? Ele falou: tenho. E juntei uma turma. Eu: ótimo. Vai preparada. Aí fui. Desci. Quem eram as pessoas que no meu condomínio tinha um público que era fechamento comigo? Sabe quem era? Os idosos. Os idosos pegavam a aposentadoria no 1º ao 5º dia útil, botavam o boleto aqui, ó, debaixo do braço, junto com os carnê, daquelas lojas que eu não vou dar spoiler para eles, porque eles não me dão spoiler, e iam para a loteria, para o banco, pagava tudo.
Eles nunca atrasaram. Eles eram os primeiros a irem para a Assembleia e sentar aqui na frente. Tinha uma que se eu avisasse 15 dias ela me perguntava se é hoje a Assembleia. Mas aí eles sentavam aqui na frente. E aí eu comecei a debater com eles sobre o negócio do aumento. E aí quando esse cidadão se levantou fazendo aquele escândalo e a turma do fundo começou, apoiado, não vamos aprovar. Eu, que bom. Então vamos lá, senhor. Anota aí, por favor, presidente da mesa. Nós vamos mudar a pauta para poder atualizar, porque se eles não vão aprovar o aumento, a palavra aumento eu aprendi depois. Naquela época eu falava aumento. Hoje eu já ensino as minhas síndicas a dizer adequação da cota condominial, porque isso também faz diferença aqui, ó. Aí eu falei assim, eles não vão aprovar, então a gente vai precisar fazer uma mexidinha aí. Eles vão ter que escolher lá na portaria. Bom lá, a portaria vai ser diurna ou vai ser noturna? E aí todo mundo ficou olhando para minha cara. Ué, mas lá no começo você falou que era 24 horas. Eu falei, então, 24 horas se vocês aprovarem o aumento. Porque ele tem família igual a você. Ele tem que pagar as contas, ele tem que pagar o aluguel, ele tem que alimentar o filho, ele tem que levar o pão de cada dia. E eu não vou passar vergonha. Vocês vão ter que escolher agora, diurno ou noturno. E pressionei. Sabe o que aconteceu? Todo mundo aprovou o aumento da cota condominial, que na época eu falava aumento, e hoje eu falo adequação da cota condominial. E a gente tem que ser estratégico. Nós precisamos ser estratégicos. Nós precisamos ser empreendedores. Então, assim, gente, empreendedorismo é uma coisa muito fácil. É uma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa unir forças. A gente precisa ter estratégias. Nem tudo é movimentado com multa. Nós precisamos falar claramente para as pessoas e usar estratégias. Então, a gente vai para a Assembleia, nós falamos a língua dos nossos condôminos, mas a gente não pode deixar de empreender em nós mesmos. Nós precisamos empreender. Se você tem uma história, a Cristina, e essa história nunca foi contada para ninguém, você não empreendeu. Você precisa empreender para que as outras pessoas saibam das estratégias que você utiliza para poder gerenciar o seu condomínio, para que você enriqueça também o meu conhecimento. E aí, como o Tiago falou, a gente consiga fazer uma rede bem grande, igual são as síndicas da Paraíba, existem síndicas de Sergipe, existe o meu projeto do Chá das Síndicas, e existem muitos outros projetos que a gente não disputa. Cada um tem o seu espaço. A gente só compartilha para o mercado condominial. A gente divide estratégias, porque eu também moro em condomínio. Então não tem lógica eu, como gestora de condomínio, não empreender em mim, não empreender no mercado condominial e não dividir e não aprender com os exemplos do Tiago. Mas assim, só para poder finalizar por conta do tempo, eu quero falar um pouco do que o poder público falou aqui, porque lá no Rio de Janeiro é um pouquinho diferente. Tudo que eu quero brigar lá e que eu chego para o poder público educadamente e solicito, e eles não fazem, eu busco outros caminhos, eu sou da briga, então eu nunca vou ensinar para vocês uma coisa que no final não tenha briga. Eu gosto de uma boa briga, mas eu gosto de entrar numa briga para ganhar. Então, se eu pesquisei, é obrigação do poder público, eu vou até as últimas consequências. Eu fui convidada para palestrar em Maceió, porque eu sozinha, sem advogado, só com os meus condôminos e com a minha estratégia, eu consegui ganhar um processo contra a Caixa Econômica e um processo contra a Águas do Rio, no Rio de Janeiro. Sobre o que o Tiago falou, existem empresas... Qual o seu nome, amigo? Qual o seu nome? É João Carlos? Antônio Carlos, eu sou velha surda, tá? Eu tenho essa carinha aqui, mas eu tenho 52, eu sou surda e tenho memória fraca. O que acontece? Lá no Rio de Janeiro, existem empresas igual a você, que ajudam o condomínio, mas que elas cobram, certo? E o meu filho trabalha numa empresa que o cara é super rico, ele tem uma matriz por aqui, pelo Nordeste, mas ele tem também lá no Rio de Janeiro, e ele só trabalha com reciclado. Acorda, gente. Acorda. O nosso lixo é dinheiro.
Acorda. A gente precisa se informar. A gente não precisa ficar parado aqui numa caixinha esperando ter um evento. Não é bom ter um evento. Mas assim, o Thiago o tempo todo puxou nossa orelha. Eu senti o puxão de orelha. Entendeu? Por quê? Porque não adianta a gente falar bonito. A gente tem que ter ação, a gente tem que ter movimento, a gente tem que tomar atitude. As pessoas parecem que não, mas elas estão esperando por vocês. Vocês pensam que não, mas os condôminos estão de olho em vocês. Seja lá uma atitude errada ou uma atitude certa, eles estão de olho em vocês. Então faça como eu falo. Eu falo o seguinte: eu não posso cobrar das síndicas que fazem parte do projeto do Chá das Síndicas o que eu não faço. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Um pai e uma mãe é um exemplo para o filho. E vocês são exemplo, seus condôminos, para as pessoas do projeto que vocês fazem parte. Então vamos fazer bonito? Porque na hora de cobrar vai ficar muito mais bonito se a gente cobrar porque a gente é exemplo fazendo. Então, gente, muito obrigado pela essa oportunidade. Muito obrigado, Ana Paula. Vamos dar seguimento. Pessoal, com vontade, não? Só agradecer o pessoal de outros estados que vieram para cá, né? O pessoal de Natal, o pessoal de Recife. Tem alguém de outro estado aqui para não ser injusto. Ceará. Ah, o pessoal da Ecosila de Ceará, né? Ana Paula veio do Rio também, certo? Hugo de Brasília lá, meu amigo e parceiro Hugo, né? Eu tenho a honra de ter amizade. E é isso, agradecer a presença de vocês, certo? O Resing é justamente o tema, né? É reencontro de síndicos e gestores. Foi um evento que nasceu no pós-pandemia para que a gente pudesse se reencontrar e tornou um reencontro anual, certo? Vamos dar seguimento, fica à vontade. Obrigado. É uma grande responsabilidade falar depois desses currículos que falaram aqui. Eu sou da Energy Brasil, tá? Eu vou falar um pouquinho o que é a Energy Brasil, vou falar aqui de alguns problemas que eu acho que a maior parte de vocês já está vivendo, que é: e o carro elétrico agora, pode ou não pode carregar no condomínio? Como é que a gente resolve isso? Eu vou falar um pouquinho disso. Vou tentar, pelo adiantar da hora, vou acelerar. Rapidinho. Eu tenho 32 anos de setor elétrico, tá? Trabalhei 26 anos na Eletrobras, que é a maior empresa de geração e transmissão da América Latina. Quem já ouviu falar da Eletrobras aqui? Levanta a mão. Pronto. Aqui pertinho tem a Chesf, que é da Eletrobras. Enfim, trabalhei lá 26 anos e em 2022 a empresa foi vendida. Eu já tinha um sonho de morar em João Pessoa. Casei, minha esposa está ali, minha esposa é pessoense. Eu, por razões de trabalho, eu fui nômade minha vida inteira. Trabalhei em Tucuruí, Belo Monte, no Leão de Porto Velho, Araraquara, então tem muita estrada. E João Pessoa foi a última capital brasileira que eu conheci e me apaixonei pela cidade. Então aquilo que o Thiago falou é verdade. Essa terra aqui é maravilhosa. Depois que eu conheci João Pessoa, nós fizemos um plano de família. Quando saíssemos da empresa, era aqui que a gente ia enterrar raízes. Então, estou aqui em João Pessoa há 3 anos, tá? Montei a empresa Energy Brasil, que é a WWDM Soluções em Energia, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre o que é a Energy Brasil para vocês. Pode passar o próximo, por favor? Então, a Energy Brasil, nós não somos uma empresa de energia solar. Então, a gente gosta de se definir como um ecossistema de soluções em energia. Se a energia elétrica é um problema para vocês, a gente tem a solução. O nosso time de engenharia vai desenhar uma solução. Meu time comercial é treinado para falar que a gente não vende placa solar. Fazendo uma analogia com roupa, eu não vendo roupa pronta, eu sou alfaiate. Cada projeto nosso é feito sob medida para aquela realidade daquele cliente. Tá? Então, a gente não faz no nosso site aquilo que vocês veem por aí. 6 placas de energia custa tanto, um carregador de carro custa tanto. Não é assim, a gente faz um projeto. Tá? Próximo, por favor. Então, a Energy Brasil é uma rede com 600 unidades no Brasil inteiro. Está crescendo, francamente. Já estamos presentes em todas as capitais do Brasil. Aqui na Paraíba estamos em João Pessoa e Campina Grande. Está abrindo uma em Patos e outra em Souza. Tá? Então, a gente está presente em todo o território nacional. E a gente não vende só placa solar, a gente vende placa. Vai passar um pouquinho do portfólio nosso, por favor. Então, a gente trabalha no fotovoltaico com qualquer escala de projeto. Usina, residencial, condomínio. Então, a gente trabalha com qualquer escala de projeto. Próximo, por favor.
E o nosso portfólio expandiu. Então, a gente agora está trabalhando com o Mercado Livre. Então, não sei, é uma novidade para a grande maioria da população brasileira. Agora, consumidores do grupo B, ou seja, os condomínios que são comerciais, podem migrar para o Mercado Livre. Isso vai baixar a conta de energia. Tá? Trabalhamos com assinatura, trabalhamos com usinas de investimento e agora está entrando também no nosso portfólio carregadores de carros elétricos. Então, a gente quer ajudar na expansão dessa infraestrutura. Quem conhece alguém que tem carro elétrico aqui, por favor? Levanta a mão. Então, é uma dor. Quem tem um carro elétrico, ele vai para onde? Qual rota eu vou fazer? Onde eu posso carregar meu carro? Não é assim? Eu vou parar onde para almoçar? Onde eu posso carregar o carro? Passa a ser uma realidade cada vez mais presente. Eu vou falar alguns números aqui. Escolher em qual condomínio eu vou morar, ter ou não ter solução para carregamento de carro elétrico também vai ser uma decisão. Vai influenciar na decisão de morar ou não naquele condomínio. Ok? Próximo, por favor. E a Energy também traz uma solução de gestão de recarregamento de carro elétrico. Então, nós temos uma plataforma chamada PlugGo, que ela faz todo o gerenciamento de carga. Se o condomínio de vocês investirem no carregador, qual condomínio carregou, quanto de energia ele usou, você pode cobrar essa energia dele. Isso vai democratizar e acaba muito com aquela discussão que tem nos condomínios. Se o condomínio instalar um carregador, quem vai pagar a energia? Vai ser o rateio do condomínio? Não é justo. Nem todo mundo tem carro elétrico. Vou mergulhar um pouco mais nisso depois. Próximo, por favor. Mas já que eu falei da Energy Brasil e falei um pouquinho de mim, eu vou começar a provocá-los com algumas perguntas. Quem aqui tem gerador de emergência no condomínio? Levanta a mão. Perfeito. Pegando uma fala do Thiago, o seu gerador gera descarte? De vez em quando você não faz manutenção, tirar o óleo lubrificante, faz o que com ele? Tem que dar destinação adequada. Isso custa, né? Custa, está no preço da manutenção que você paga, a destinação do óleo, está embutido no preço. Você utiliza óleo diesel normal ou usa biodiesel, que é menos poluente? Biodiesel. Já é menos mal. Seu gerador incomoda com ruído? Fez tratamento acústico. Isso teve custo de construção. E tem custo de manutenção. O revestimento acústico tem que fazer revisão periódica. Então você tem custo fixo com manutenção. Se você tem um gerador diesel, você tem um custo fixo com geração. Já parou para pensar que você pode eliminar tudo isso da sua conta trocando o gerador por bateria? Então a nossa engenharia é capaz de calcular quais são os seus circuitos primários, qual a carga necessária e dimensionar quanto de bateria você precisa para manter as áreas prioritárias funcionando, fazer o papel que o teu gerador de emergência faria e em quanto tempo para poder você não ficar sem luz nas áreas comuns, nos circuitos prioritários. Então você reduz. Hoje, quando a gente vai na ponta do lápis e faz a conta, você percebe que isso é um projeto que faz sentido econômico e faz sentido ambiental. Faz todo sentido na sustentabilidade. Ok? Então a gente também trabalha com bancos de baterias para residência, para prédio. Tá? A gente está atendendo um grande hospital aqui em João Pessoa, que ele já está, mesmo já no Mercado Livre, ainda paga uma conta altíssima, quase R$200 mil de conta de energia, e me chamou para a gente fazer um projeto. O que ele podia fazer para reduzir a conta de energia? Vamos trocar o gerador diesel dele por bateria. Ele tem 2 geradores grandes. Vai ficar um gerador de backup, o que era backup a gente vai por bateria, e todo dia na hora ponta ele descarrega as baterias, vai diminuir o preço da energia dele e recarrega as baterias durante o dia com sol, de graça. Esse projeto que a gente está calculando lá, ele se paga em 4, 5 anos. Então faz muito sentido. Próximo, por favor. Então a venda de carros elétricos é uma realidade, não dá mais para negar. Você hoje deve ter, boa parte dos síndicos hoje já tem 2, 3 condôminos que tem carro elétrico. Daqui a pouco vai ser 10, 20. A gente tem que pensar na solução. Os condomínios estão preparados para essa revolução que está vindo da mobilidade elétrica? Como se preparar? Qual caminho tomar? Então a Energy Brasil está aqui para mostrar que a gente pode ser um parceiro de vocês para ajudá-los a planejar esse futuro da mobilidade elétrica. Tá? Próximo. Então, vou trazer alguns números do mercado para vocês. Comparando de 2023 a 2025, aquela barrinha azul são os veículos 100% elétricos. A barrinha verde são os veículos híbridos plug-in, porque tem aquele híbrido que não vai na tomada, mas tem o híbrido que você carrega na tomada.
Olha a diferença de volume de carros emplacados de 2023 para 2024. Essa pesquisa mostra que em agosto de 2025, a gente já quase chegou no número de 24 inteiro. Então, essa curva está aumentando quase que numa exponencial. Isso é uma realidade, a gente vê na rua. Lá em 2021, a gente quase não via carro elétrico na rua. Hoje é muito comum você pegar chamar um aplicativo, um Uber, vem um carro elétrico. Porque os motoristas de Uber já fizeram a conta. A gente da Energy também já fez. Quem tiver curiosidade pode passar no nosso stand. Quem está pensando se vale a pena ou não trocar para carro elétrico, nós temos uma calculadora que te ajuda a demonstrar o quanto você economiza com seu comportamento de consumo migrar para o carro elétrico. Além disso, o carro elétrico não emite, né? Não tem poluição. Próximo, por favor. Esse aqui é uma curva mostrando de janeiro a agosto os meses, os anos de 24 e 25. O azul é 24 e o vermelho é 25. Olha que de janeiro a agosto de 25, todos os meses de 2025 ganhou do ano de 2024. Então, é um mercado que está em franca rampa de expansão. E a infraestrutura não está ajudando. Então, quem tem carro elétrico hoje é uma dor ele não poder carregar o carro onde ele mora. Isso é ruim. Isso traz uma angústia, uma sensação ruim que eu moro num lugar que eu não posso carregar meu carro. Tá? Próximo. E aqui são os mesmos números, né, de 22 a 25 até agosto de 25, olha. E olha a projeção do mercado para 2027. Então, se hoje você tem 2, 3 condôminos no seu condomínio com carro elétrico, em 2027 provavelmente você vai ter 10. E só vai crescer. Só vai crescer. Tá? Próximo, por favor. Então, aqui está mostrando que de 23 a 25, o mercado de carros elétricos e eletrificados plug-ins cresceu quase 500% no Brasil. Quase 500%. Então, ou seja, o condomínio precisa começar a pensar nisso também. Como é que eu vou me programar para receber pessoas, receber condôminos que vão trocar de carro ou que já vêm, se mudam para cá com carro elétrico? Como é que o condomínio faz? Próximo. Então a gente tem uma solução. Nós fizemos todo um processo de engenharia comercial que a gente quer ajudar vocês, síndicos que estão com esse problema hoje, transformar esse limão numa limonada. Tá? O carregamento de carro elétrico pode ser uma renda adicional, uma receita adicional para o condomínio. Porque vamos parar para pensar de uma forma bem simplória. Se eu tenho no meu condomínio um morador que tem um carro elétrico e no meu condomínio não tem carregador, mas ele continua usando esse carro, ele está carregando em algum lugar. Como é que ele está carregando? Comprando energia num ponto de recarga público. Então, se você olhar, tem um aplicativo chamado PlugShare. Quem tem carro elétrico conhece, usa. Então, o PlugShare ele plota num mapa, como se fosse um Google Maps, quais são os carregadores que tem mais próximo de mim. E quais deles estão ocupados ou estão desocupados. Fica online isso o tempo todo. Então, ele vai até o carregador de carro, conecta o carro dele, carrega o carro e paga energia com o aplicativo do celular dele. Por que o condomínio não tem um carregador desse, então? Que ele possa vender a energia. Só para vocês terem uma noção de grandeza, a Energisa na Paraíba está cobrando R$1,02 com os impostos, né, na conta de luz do consumidor grupo B. R$1,02. Quem está vendendo energia na rua aqui em João Pessoa está vendendo a R$1,70. Se o condomínio está pagando para a Energisa 1 e consegue vender a R$1,70 por quilowatt-hora, concorda que o condomínio está tendo uma receita adicional? Então nós fizemos, quem tiver curiosidade pode procurar a gente no nosso stand. Nosso time comercial está preparado, eles têm uma calculadora que a gente construiu para mostrá-los o payback desse investimento. O próprio carregador se paga. Então a gente tem como demonstrar isso para vocês e com segurança. Próximo. Mas pode ter carregador no condomínio? Eu ouvi falar que o Corpo de Bombeiro proíbe, que tem norma da ANEEL, da Energisa não deixa. Eu já ouvi isso, a Energisa não deixa. Isso não é, nada disso é verdade, não existe nada que proíbe.
A Liga Bom, que é a Liga de Bombeiros, né, dos comandantes do Corpo de Bombeiro, publicou recentemente uma nota técnica indicando algumas boas práticas para instalação de estação de recarga, sistemas de proteção, sistemas de dissipação de surto, supressão de incêndio. Então, todas essas recomendações estão nessas normas. Então, eu ouvi falar que fulano instalou lá o carregador e o condomínio ficou sem energia. Não foi feito estudo de carga, não foi feito por uma empresa que fez um trabalho sério de planejamento anterior, só foi instalando. Não é uma empresa séria como a gente vai primeiro fazer um estudo de carga, identificar se o condomínio suporta, o quanto ele suporta, até onde ele pode crescer, sem ter que fazer aumento de carga. Então, por isso que eu falo, a gente não vende roupa pronta. Nós somos um alfaiate. Tá? Então, faz sentido o condomínio pedir já reforço de carga na Energisa, sendo que os carros elétricos vão crescer numa projeção e eu só vou ter metade dos meus condôminos com carro elétrico daqui 20 anos. Por que você vai fazer essa obra agora? Você pode fazer um trabalho escalonado e crescendo devagar, com cuidado, com zelo, fazendo um bom trabalho de engenharia. Eu sempre falo, engenharia elétrica é uma ciência exata. Não tem achismo, não tem mágica, tá? Eu tenho um cliente agora que recentemente a gente fez um projeto e a Energisa ficou protelando. Quando a minha engenharia pediu a memória de cálculo da Energisa, que ela disse que tinha que fazer obra de reforço de rede para poder liberar uma instalação de um sistema solar, minha engenharia pediu memória de cálculo deles. No dia seguinte chegou um e-mail e disse, não vai precisar de fazer obra mais não, pode fazer. Percebe? Então, ter uma empresa com uma engenharia por trás para dar suporte para vocês é o que vocês precisam. Então, o carregador de carro ele é seguro, carro elétrico não pega fogo, a bateria do carro elétrico não pega fogo. Mas eu já vi bateria de celular explodir no bolso da calça de pessoas. Todo carro tem 4 pneus, volante e banco, mas você tem carro 200 mil, tem carro de 50 mil. Todos eles têm as mesmas características. O celular, normalmente, de linha inferior, ele tem uma bateria de lítio, ferro e magnésio. Essa é uma bateria de segunda linha. As baterias dos celulares de primeira linha de lítio, ferro e potássio. Essa bateria não pega fogo. Alguém ouviu falar de um Apple pegando fogo aí? Não pega. Enfim. Próximo, por favor. Se vocês vão fazer qualquer obra, eu também sou membro da diretoria da APB Renováveis. Alguém já ouviu falar da APB Renováveis? Agência Paraibana de Energias Renováveis. Procurem empresas que estão nessa associação, que são uma associação séria, com profissionais sérios, com profissionais. A gente faz um trabalho muito, muito bom junto com o CREA e com o CFT, tá? Então, não faz com qualquer um, porque realmente, como qualquer mercado, né, o Thiago estava falando um pouquinho de meio ambiente, quando você vai fazer uma reforma, você vai alugar caçamba para tirar entulho. Tem um cara que te cobra aluguel de R$100 na caçamba e tem um cara que cobra de 600. O de 600 é porque ele tem planejamento de tratamento de resíduo, ele tem um local para fazer o descarte adequado. O cara que te aluga por 100, ele vai despejar no primeiro terreno baldio que ele achar. É a falta do plano de gerenciamento, né, que não tem. Exatamente. Então, essa conscientização de como você vai contratar, quem você vai contratar. Então, o problema não está no carregador, o problema não está no sistema solar que pega fogo, o problema está no profissional que dimensionou a carga, o profissional que calculou, o profissional que instalou. Tá? Então, esses equipamentos, eles são seguros. Gente, muito obrigado pelo espaço. Pessoal, o que pega fogo é maré, tipo e Kombi, né? É os 3 que pega fogo, o resto não pega não. Pessoal, agradecer demais o painel, certo? Vocês vão ganhar um presentezinho aqui, os palestrantes, tá? O pessoal da Novo Horizonte. Por conta do tempo, o que é que vai acontecer? O pessoal pode se dirigir, quem tiver dúvida, aos stands do pessoal, certo? A Novo Horizonte, que é um pessoal de Recife, tá lá na FE5, administradora que está lá em Recife, que quis vir ao evento, está presenteando aí o pessoal, os palestrantes. E é isso, pessoal.